Boa noite, pessoal. Eu sou o Léo e hoje a gente vai dar início à Matemática 2. E aqui a gente vai dar uma introduzida na geometria plana. Nossa primeira aula vai ser sobre pontos, retas e ângulos. Então, só para me apresentar para vocês, eu sou esse carequinha aí da foto e da câmera. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar a gente pelos grupos de WhatsApp do cursinho, pelo meu telefone, pelo Instagram. Às vezes você quer mandar um exercício no Instagram, viu no Instagram, vamos ver como que faz isso daqui, pode mandar para mim que a gente faz, tá? É sempre bom e importante vocês tirarem a dúvida de vocês, procurar os professores de vocês e os monitores também, viu? E lógico que se tiver algum exercício aí que vocês mandarem e eu não conseguir fazer, eu vou falar para vocês, vou pesquisar como fazer, tá? Da mesma forma que a gente pede humildade para vocês em perguntar, em tirar as dúvidas, a gente, professor, também tem que ser, é, a gente também tem que ser humilde em, em buscar saber, buscar conhecimento para tirar a dúvida de vocês. Ser humilde em falar que não sabe, né? E buscar resolver esse exercício, tá bom? Então, só para falar para vocês o que a gente vai ver nessa Matemática 2. A aula de hoje vai ser de pontos, retas e ângulos, teorema de Tales, triângulo retângulo, trigonometria, lei dos senos e dos cossenos, polígonos, quadriláteros e hexágonos, circunferência e círculo, geometria de posição, poliedros, prismas, cilindros, pirâmides e troncos, cones e troncos, esferas e sólidos inscritos. É, uma, é um conteúdo bem legal. Para falar a verdade, era o conteúdo mais legal de todo o cursinho que eu gostava quando eu fazia cursinho. Então aqui é só para vocês verem como a proporção que cai no Enem, aqui é do Enem, tá? Ficou meio desfocado, mas acho que dá para vocês enxergarem aqui, ó. Geometria espacial 11%, geometria plana 9%, trigonometria 2%. Talvez a gente ainda vai ver um pouquinho de geometria analítica, talvez eu pegue isso daqui com vocês. Mas olha só, 11%, 9%, 2%. Então aqui dá uma quantidade boa de questões que vocês vão ver aqui comigo, tá? Então é bem importante. Mas para isso eu preciso que vocês tenham visto as aulas do professor André, que é de matemática básica. Então eu preciso que vocês tenham essa base aqui para a gente dar continuidade ao módulo de matemática 2. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, pode perguntar para mim também, mas é sempre bom estar revendo essas aulas de matemática básica, tá? Essas vão ser a nossa base aqui, tanto para a matemática 1, 2 e 3, tá? Não vamos ser igual esse cidadão aqui, né, gente? Vi na internet que 10 milhões de pessoas não sabem matemática básica. Também não sei, então agora são 11 milhões. A gente não vai ser esse pessoal aqui porque a gente faz cursinho paralelos. Então, a aula de hoje, pontos, retas e ângulos. A gente vai falar dos conceitos, definições importantes, segmentos de reta, os ângulos, as definições e as classificações, e ângulos determinados por duas retas e uma transversal. Esses quatro primeiros a gente vai usar como base para ficar nas cinco que são que é a maioria das questões. Tá bom? Aí você fala, nossa, Léo, que aula xoxa, capenga, frágil, anêmica. Mas, gente, eu preciso que vocês tenham essa aula aqui em mente, porque ela vai ser importante para as próximas coisas que a gente vai ver, tá bom? Agora pode ficar um pouquinho chato, mas eu prometo que depois as nossas aulas vão ficar mais massa, tá bom? Então, começando, conceitos primitivos, ou também chamados de entes primitivos ou entes geométricos. Esses conceitos são o ponto, a reta e o plano. Eles não têm uma definição. Tipo assim, um ponto é um ponto, uma reta é uma reta e um plano é um plano.
Não tem uma definição matemática específica. Só para adiantar vocês, os pontos eles vão ser representados pelas letras maiúsculas, como A, B, C, P em maiúsculo. E as retas em letras minúsculas, A, B, C, R, T, tá? Essas letras do nosso alfabeto. Enquanto isso, os planos a gente vai utilizar as letras gregas, A, alfa, beta, entre outras. Aqui, ó, eu tinha falado aqui, ó, não tem definição. Postulados ou axiomas são verdades matemáticas aceitas sem demonstração. Por exemplo, posição relativa entre o ponto e uma reta. Aqui, então, a gente tem aqui, olha só como a gente representa um ponto em letra maiúscula e a reta em letra minúscula. Então, a gente tem aqui um ponto e uma reta, um ponto contido na reta e um outro fora. Então, aqui, ó, o ponto P ele pertence à reta R e o ponto Q não pertence a R. Esse E aqui, no meio estranhinho, significa pertence. Já vão se acostumando com essas linguagenzinhas matemáticas que a gente vai precisar no futuro, tá? Então, E pertence e não pertence. Então, numa reta, mais um postulado aqui, ó. Numa reta há infinitos pontos, assim como em um plano. Ou seja, uma reta vai ser constituída de infinitos pontos. E por um ponto P passam infinitas retas. Então, se eu tenho um ponto P assim, ou igual a um ponto Q lá em cima, por ele ali vão passar infinitas retas. Dois pontos distintos determinam uma única reta que os contém. Então, assim, ó, quando você vai traçar uma reta, você precisa de no mínimo dois pontos. Eu falei aqui, ó, que em uma reta existem infinitos pontos. Você não vai tracejar infinitos pontos para fazer uma reta. Então aqui, ó, numa régua, quando você vai utilizar uma régua no papel, você pelo menos precisa de dois pontos para formar essa reta. Dois pontos distintos determinam uma única reta que os contém. Então aqui, ó, esses pontos A, B vão formar essa reta aqui, ó. Então essa reta vai ser representada por esse AB aqui e essa retinha aqui com duas setas em cima. Três pontos distintos não colineares que não estejam na mesma reta determinam um único plano que os contém. Isso a gente pode ver num banquinho de três pernas. Para a gente ter um plano, a gente precisa de pelo menos três pontos. Esse banquinho de três pernas, quem tem em casa aí, quem já viu, quem já sentou nele, ele não balanceia, assim, ele não fica capenga. Já um banco de quatro pernas, ele pode ficar, porque esse quarto ponto, ele pode estar em um outro plano. Então, por isso que ele fica meio capengando assim. Algumas definições dos pontos. Pontos colineares, que eu mencionei aqui, ó, no plano aqui. Pontos colineares. Dois ou mais pontos não são colineares caso estejam contidos na mesma reta. Então, mesmo lineares, mesma linha. Aqui, ó, a gente tem uma reta com os pontos A, B e C. Então, aqui, ó o Ezinho aqui diferente que eu falei. Os pontos A, B e C pertencem à reta R. Lembra do Ezinho aqui. Pontos coplanares. Se a gente tem colineares na mesma reta, a gente tem coplanares no mesmo plano. Que é o caso do banquinho que eu mencionei. Os segmentos de reta. Um segmento de reta é uma parte delimitada entre dois pontos. Então aqui, ó, tem um AB, um segmento de reta AB, ele vai ser representado dessa forma aqui, ó, com um AB e um risquinho em cima deles. Aqui, ó, a gente tem uma delimitação, então a gente tem uma medida entre esses dois pontos. Isso que determina o segmento de reta. Esse segmento de reta ele pode ser congruente com outro se tiver o mesmo comprimento na mesma unidade de medida.
Então a gente fala que eles são congruentes. A semirreta, uma das partes de uma reta limitada por um único ponto P. Então a gente tem um ponto P e dele sai uma reta. Até onde vai essa reta? Até o infinito. Ela não tem uma parte delimitada como o segmento de reta. Segmentos de reta consecutivos. Eles têm uma extremidade P em comum. P aqui é um nome que no caso do desenho deu para eles, tá? Mas pode ser chamado de qualquer coisa. Então assim, ó, a gente tem dois segmentos de reta que eles vão se cruzar nesse pontinho P. Você fala, Léo, nossa, que aula chata, tá muito maçante isso. Galera, de fato, essa parte é um pouquinho chata mesmo, mas eu preciso que vocês entendam que depois a gente vai começar a ver desenhos como esse daqui, ó. Olha aqui, ó, a gente falou de segmento de reta. Olha o AB aqui, ó, é um segmento de retinha aqui, ó. A semirreta P, aqui, ó, aqui vai para o infinito, aqui vai para o infinito também. Então, eu preciso que vocês tenham essa base aqui pra gente, na hora que chegar mais lá pra frente, falar, nossa, olha que difícil. Não é difícil não, é facinho, tá? Os segmentos de reta, eles podem ser adjacentes também, consecutivos, colineares, mesma reta e apresentam um ponto em comum. Então aqui, ó, a gente dividiu os segmentos QP e PR, aqui, ó, QP e PR, eles são adjacentes, por quê? Eles são consecutivos, então logo depois um do outro, colineares na mesma reta e tem um ponto em comum aqui, ó, o ponto P. E o ponto médio? Ó, divide o segmento de reta em duas partes iguais, tornando os segmentos congruentes. Ele vai dividir um segmento de reta em dois aqui, ó. Vai dividir em dois, por exemplo, se o QR mede 4, o QP vai medir 2 e o PR vai medir 2 também. Agora vamos falar de ângulos na quarta parte da nossa aula aqui. Então o que é um ângulo? O ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem. Então aqui a gente vai formar dois lados, né, e um vértice aqui em comum. Aqui a gente vai indicar um ângulo dessa forma aqui, ó, um ângulo AOB ou BOA. Então aqui no meio a gente coloca um acento circunflexo aqui, um chapéuzinho para denotar que o ângulo está aqui, ó. Quais as medidas desse ângulo, perdão? O grau, que seria quando você pega uma circunferência e vai dividir ela em 360 partes iguais. Aqui, ó, a gente pega um círculo, uma circunferência grande aqui e dividiu em 360 partes iguais e a gente obteve um grau. Ainda esse grau a gente dá para dividir por 60 e a gente vai ter 1 minuto. Dividindo ainda de novo 1 minuto por 60, a gente vai ter 1 segundo. Então a gente denota isso daqui. Nossa, tempo e ângulo são as mesmas coisas? Não são as mesmas coisas, né? Mas eles estão bem relacionados, sim. E o radiano? Radiano é a medida do arco de um ângulo central igual à medida do seu raio. Olha aqui, ó. Então a gente tem uma medida desse ângulo central aqui e que vai ter a medida do raio. Aproximadamente esse radiano vai valer uns 57,29, aproximando aqui 57,3 graus. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ver se dá para mostrar aqui. Aqui, ó, vai estar mais ou menos aqui, ó, 1 radiano está aqui, ó, está na fase dos 57, mais ou menos, por aí, ok? Agora vamos classificar esses ângulos. A gente pode classificar eles quanto à posição, eles podem ser consecutivos, mesmo vértice e um lado em comum. Então olha aqui, ó, a gente tem 3 ângulos aqui, ó, na verdade, ó. Tem o AOC, o AOB e o BOC.
Então aqui, ó, os pares consecutivos de ângulos, ó, AOB e BOC. Então aqui, ó, eles têm um mesmo vértice, que é o ponto O, e um lado em comum, que é o B. Outros pares, ó, AOC e AOB, vértice e lado em comum. AOC, BOC, que foi o que eu falei, ok? Eles são consecutivos. Adjacentes, eles precisam ser consecutivos, mas não possuem pontos internos em comum. Então aqui, ó, se eu traçar uma reta nesses ângulos aqui, ó, consecutivos, eu vou passar por pontos que são comuns a todos esses ângulos aqui. Em compensação, se eu traçar uma reta aqui, ó, nesses ângulos aqui, eu não vou passar por pontos do ângulo BOC, só do AOB. Entenderam? Ó, aqui, ó, vou traçar uma reta aqui. Se eu traçar uma reta aqui, ele pega de todos os ângulos. Então, por isso que aqui no caso eles são adjacentes. Opostos pelo vértice, o OPV. Esses daqui eles são importantes, a gente vai ver bastante desses. Quando os lados de um deles são semi-retas opostas aos lados do outro. Então aqui, ó, o AOB e o COD são opostos pelos vértices. Então, quando a gente tem um cruzamento de duas semi-retas, esses ângulos aqui eles vão ser iguais. Ah, Léo, então quer dizer que o AOD e o BOC são congruentes também, são opostos pelo vértice. Sim, porque aqui, ó, a gente vai ter uma reta que dá 180 graus, né, aqui. Então, 180 menos esse vai dar o outro ângulo. Então, por isso que eles também são opostos pelo vértice. Então, aqui, ó, a gente denota assim, ó, AOB e COD são congruentes. Esse símbolozinho aqui, ó, são de congruentes. Então aqui, ó, sempre lembrar que os dois ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, ou seja, medidas iguais. Eles vão ter a mesma medida, tá bom? Outro conceito aqui, ó, a bissetriz. Bissetriz vai dividir um ângulo em dois ângulos congruentes. Então aqui, ó, a gente tinha um ângulo AOB, traçamos a bissetriz. Então a gente tem dois ângulos congruentes. Por exemplo, se esse ângulo AOB media, por exemplo, 30 graus, aqui o ângulo AOP e o ângulo POB vão medir 15 graus cada um. Ok? Então você só vai ter um ângulo dividido em dois, resultando em dois ângulos de medidas iguais. Agora, quanto às medidas. Aqui a gente vai ter um ângulo reto, que ele vai ser igual a 90 graus. Então aqui, ó, a gente vai ter esse quadradinho aqui. Sempre que vocês verem esse quadradinho aqui num ângulo, esse ângulo vai ser reto, ou seja, vai medir 90 graus. Tá? Aqui, ó, já adianto, essas retas aqui, ó, elas vão ser perpendiculares, vão receber o nome de perpendiculares. O ângulo agudo vai ser menor que 90. Então aqui, ó, a gente vai ter um ângulo AOB formando um ângulo alfazinho aqui, sendo menor que 90. Tá vendo aqui, ó, para vocês compararem, o quadradinho aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, na reta vertical aqui com a reta horizontal, esse quadradinho aqui vai ser o ângulo de 90. Então, traçando essa reta aqui, ó, que vai ser uma reta oblíqua em relação à horizontal, a gente vai ter um ângulo alfa agudo, ou seja, menor que 90. Aí o maior que 90. O maior que 90 vai ser o obtuso, aqui, ó. Tá? O quadradinho aqui de novo, para vocês verem
formando um ângulo alfa maior que 90. Então, reto, agudo e obtuso. Agora, ângulos complementares e suplementares. Esses também são importantes. Os complementares, quer dizer que a soma deles vai dar 90. Então, vamos ver aqui. Ó. Tenho dois ângulos aqui, um de 40 e um de 50. Eles são complementares. Olha, eu não estou enxergando, não estou vendo não. Aqui, olha só. Se a gente juntar, os dois vão dar 90. 50 mais 40 dá 90 graus. Então, a gente pode falar que o ângulo AOB e BOC são adjacentes complementares. Os suplementares, a soma deles vai dar 180 graus. Então, aqui a gente tem dois ângulos, um de 50, outro de 130. Aqui, ó, 130 e 50. 130 mais 50, 180. Então, complementares, soma dá 90, suplementares, soma dá 180. Tem outros que são os replementares, que a soma dá 360 graus. Só que nos exercícios o que mais a gente vai ver mesmo são os complementares e os suplementares. É só para vocês saberem que existe, tá? Existem os replementares, soma 360. Agora, podem dar uma respiradinha aí, toma uma água, eu vou tomar uma água aqui. Eu falei todos esses conceitos meio chatos, vocês podem estar achando meio chatos, mas agora a gente chegou no momento mais importante da nossa aula, que são duas retas cortadas por uma transversal. Então vamos considerar a seguinte figura aqui, ó. A gente tem essas duas retas RS, aqui, ó, esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo, ó. Aqui, ó. R / S, quer dizer que elas são paralelas. Esse é o símbolozinho aqui para denotar que essas duas retas são paralelas. Então, R e S são paralelas, cortadas por uma transversal T aqui. Então, daqui a gente pode tirar muitas propriedades e nomear vários ângulos aqui. Então, aqui a gente dividiu entre um ângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dessa forma, a gente pode tirar daqui ângulos alternos. Aqui, ó, 1 e 7, 2 e 8, 3 e 5 e 4 e 6. Eles são alternos porque estão do outro lado aqui dessa reta T. Ângulos correspondentes, 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. Eles são os chamados ângulos correspondentes. Porque aqui é como se fosse um espelho aqui, ó. Eles estão na mesma bolinha aqui de cima, eles estão aqui na de baixo. E os ângulos colaterais, 1 e 8, 2 e 7, 3 e 6, 4 e 5. Estão do mesmo lado aqui. Só que, nossa, tem muita coisa aqui. Então, por isso, o que eles fizeram? A gente pode dividir, então, os alternos e internos e externos. Quais seriam os internos? 3 e 5, 4 e 6. Tá vendo? Eles estão se alternando aqui do lado da reta T, então eles estão internamente em relação a essas duas retas RS. E os alternos externos? Vamos ver aqui, ó, 1 e 7, 2 e 8. Eles estão alternando aqui em relação à reta T, mas eles estão de forma externa às retas paralelas. Os ângulos correspondentes a gente não tem como dividir, eles são correspondentes só assim. Agora os colaterais sim, a gente também vai dividir em internos e externos. Olha aqui, ó, colaterais internos, vamos junto, ó, 4 e 5, 3 e 6. Externos, 1 e 8, 2 e 7. Então aqui fica mais fácil da gente ver.
Eu sei que é complicado, vocês estão meio confusos, mas vamos para a diquinha. Vi um exercício, duas retas paralelas com uma transversal. Duas paralelas cortadas por uma transversal. O que a gente tem que lembrar? Lembrar do Z do zorro, Z do zorro. Duas paralelas com uma transversal, Z do zorro, Z do zorro. Pessoal mais novo aí, de 2000, no final da década de 90, falando quem que é esse Zorro? Gente, aqui é o Antônio Bandeiras, tá? É um filme Zorro. Depois procurei no Google aí. Z do Zorro, duas paralelas com uma transversal. Z do Zorro. Mas que é isso, Léo? Olha só, vamos ver aqui, ó. Z do Zorro. Z do Zorro. Z do Zorro. Olha aqui, olha um Z aqui. Olha um Z aqui formado aqui, ó, entre essas duas retas paralelas e uma transversal. Fazendo esse Z do Zorro não tem segredo, fica muito fácil. Aí a gente começa a ver mais fácil os ângulos e estabelecer as medidas deles. Então olha aqui, ó, alternos e internos, o 3 e o 5, o 4 aqui e o 6. Olhem pela diferença de cor. Olha o Z do Zorro aqui, ó. Olha o Z do Zorro. Olha o Z do Zorro. Muito fácil. E os alternos externos? 1 e 7, 2 e 8. Olha a diferença de cores aqui, ó. Os colaterais, ó. Mais fácil para ver. 3 e 6, 4 e 5. Colaterais externos, 1 e 8, 2 e 7. Só traçar o Z do Zorro. Traça o Z do Zorro que não tem segredo. Agora, quais as consequências disso? Os congruentes, os alternos, tanto os internos quanto os externos, e os correspondentes, eles vão ser congruentes, ou seja, eles vão ter a mesma medida. E os colaterais, eles vão ser suplementares. Lembra dos ângulos suplementares? É que a medida dá 180 graus. Então, olha só. Olha aqui, ó. Mesma medida, o alfa e o beta, mesma medida. O alfa e o teta, suplementares, perdão, 180. Olha só, vamos ver, ó. Fiz o Z do Zorro. Lembra? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Z do Zorro. O 1, o 3, o 5 e o 7, eles vão ter a mesma medida. Olha aqui, ó, o 1 e o 3. Por quê? Lembra? Opostos pelo vértice. OPV. Vão ter a mesma medida. A mesma medida do 5. Olha o Z do Zorro aqui, ó. Z do Zorro. E o 7. O 5 e o 7, OPV aqui, ó, de novo. Vão ter uma medida alfa. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vamos ver os outros ângulos, ó, o 2 e o 4, OPV, opostos pelo vértice. O 4 aqui, ó, Z do Zorro, Z do Zorro, vai ter a mesma medida que o 6. Se tem a mesma medida que o 6, o 8 também tem, porque é OPV, então tem uma medida beta. Agora aqui, ó, então, deixa eu tirar eu daqui, a soma A mais B dá 180, eles vão ser suplementares. 1 e o 8, 1 mais 6, 2 e 7, 2 e 5, 3 e 6, 3 e 8 e etc. Dá uma pausa aqui no vídeo de vocês agora e para analisar. Tenta ver se você consegue enxergar que a soma desses ângulos dá 180. Pausa aqui o vídeo, identifica esses ângulos aqui, ó, os que são iguais a alfa e os que são iguais a beta. Depois tenta identificar a soma deles. Depois aqui, ó, vocês me mandem quais mais aqui que tem a soma 180. Vamos fazer um exercício então. Tá acabando aqui, ó. Só fazer esse exercício. Na figura adiante da FUVEST, hein? Da FUVEST aqui. Para quem não sabe, FUVEST é para entrar na USP, lá em São Paulo. Na figura adiante, as retas RS são paralelas, o ângulo 1 mede 45 e o ângulo 2 mede 55 graus.
A medida então do ângulo 3 é... Então tá, então a gente tem a medida do ângulo 1, 45, e o ângulo 2, 55. Ele quer saber a medida do 3. Ah, Léo, é fácil aqui, ó. Você falou Z do Zorro. Traço aqui, 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 dá 45 graus. Calma, calma, calma. Não é assim também. A gente não tem uma reta paralela aqui. Então, por isso a gente vai traçar. Não é problema, não. Então, aqui, ó, a gente tem 2 Z do Zorro. 2 Z do Zorro olha aqui, ó. Z do Zorro, um Z. Mas está invertido. Sim, está invertido. Não tem problema, não. É Z do Zorro. O outro Z do Zorro, ó. Pera aí, aqui, então, um Z do Zorro. O ângulo 1, ele também vai ser o ângulo 1 aqui, ó. Aqui, mesma medida, Z do Zorro. Z do Zorro, alternos internos. Então, ele vai medir quanto? 45 graus. Olha aí. Aí o outro Z do Zorro. Então, a gente vai ter embaixo. Esse 55 aqui, ó, esse ângulo 2, pelo Z do Zorro, ele vai medir aqui, ó, ele vai estar aqui. Esse ângulo aqui também vai ser 55. Ou seja, ele quer a medida do ângulo 3, 45 mais 55 dá 100 graus. Olha só, uma questãozinha da FUVEST, questão fácil da FUVEST, nível básico da FUVEST. Tá bom? Então, esse foi um dos tipos de exercício. Coloquei na verdade, né? Vocês vão ver. A lista de exercícios no Drive, ok. Alguns não vão ser tão fáceis assim, que a gente também precisa de exercícios difíceis. Alguns são fáceis, ó, como esse daqui, esse primeiro, esse daqui. Esse daqui vai ser um pouquinho mais complicado. Mesmo estilo da FUVEST, ó, vocês vão ter que traçar as paralelas aqui. Mesmo estilo desse daqui, ó. Quando não tinha uma paralela aqui, vocês vão traçar. A gente pode brincar no exercício também. Tá bom? Então, esses são alguns dos tipos de exercício. Essa foi uma aula introdutória, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente, se eu visse essa aula, eu não teria tanto ânimo assim para ela, mas é uma base que eu preciso que vocês tenham, tá? Como eu falei, depois vai ficar mais legal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da minha didática aqui. Qualquer coisa, me manda um feedback no WhatsApp, no Instagram, me manda, Léo, gostei da aula, tá legal assim, continua assim. Ou, Léo, não gostei, não tá ruim, foi ruim, muda tudo, tá bom? Que a gente tá sempre aberto aqui. Então, muito obrigado, pessoal. Até a semana que vem com mais geometria. Uma boa semana aí para vocês e façam os exercícios da lista, tá bom? Me procurem os monitores se tiverem dúvida, ok? Muito obrigado. Até a semana que vem.